O grupo formado por representantes dos 3 GTs chegou ali a algumas conclusões em relação ao artigo 1º. A gente não conseguiu ir além desse dispositivo. E há um dos itens aí que não houve consenso, que é o que está destacado ali em amarelo, que é o caso da linha B, né? Ter finalidades, objetivos estatutários enquadráveis ou compatíveis com a implementação de um ou mais direitos previstos da Constituição, oferecendo à população no mínimo 20% do seu resultado operacional anual em serviços gratuitos. Então, há aqui um debate em relação ao alcance desses direitos e também a esse enquadramento, né? Se vai haver um percentual, se não vai, qual que é a base de cálculo que ele teria que observar. As demais questões, né, alguém do grupo aí me corrija se eu estiver errado, eu acho que elas foram mais questões ali de clareza, de redação. Acho que a gente não mudou nada muito substancialmente no resto do artigo ali, né? Então, o ponto que a gente traz aqui para a plenária é esse destacado em amarelo. Então, esse artigo primeiro, o único ponto, vocês acham melhor uma releitura, uma leitura silenciosa, talvez, né, a gente ver essa possibilidade, 2 pessoas favoráveis ou 2 pessoas contra, ou a gente vê a manifestação primeiro. O motivo da redação começa com o seguinte elemento: a divisão e a limitação do que seja assistência social é recente no Brasil e coincide com a implantação do modelo de assistência social que vem com a LOAS e com o Conselho Nacional de Assistência Social. Até esse momento, e vai ter o seu ápice na 1201, que causou tanto problema para todo mundo aqui. Até esse momento, nós temos 500 anos de história do Brasil achando que a assistência engloba saúde, educação, e que engloba cultura, que engloba todos os princípios formativos e de assistência, de solidariedade para com o cidadão, né? Então, isso daqui recupera essa redação tradicional, essa redação mais, digamos assim, mais histórica nossa, que, ao mesmo tempo, também é o caminho o caminho dos últimos anos, das últimas décadas de recuperação, com lei de OCIP, lei de OS, agora marco regulatório, todo mundo batendo na mesma tecla. Com relação ao 20%, porque, para dizer a diferença entre sem fins lucrativos e beneficência, a tradicional sempre foi de 20%, né? Ela vem sendo repetida na legislação, ela não é boa, não me agrada, mas ela é uma tradicional, ela vem sendo marcada, e sob a incidência do quê? Sob a incidência do resultado operacional. Se você pagou suas contas, você pode dar em gratuidade. E aí começou uma divergência sobre, não, então tem que ser sobre a receita líquida. A receita líquida é aquilo que eu recebo depois de retirar os impostos incidentes na fonte. Ou seja, eu posso ter um resultado negativo no curso do negócio, não ter dinheiro para pagar e mesmo assim eu tenho que dar 20% de gratuidade. Então, esses são o imbróglio, é essa discussão que a gente está tendo. Uma parte da argumentação, porque seria imoral ser só 20% do lucro. Enfim, nós precisamos conversar. No grupo da assistência social, nós consensamos no mínimo 1 ou mais direitos. Nós não consensamos em 20% e resultado operacional. A saúde é que levantou essa questão, no mínimo 1 ou mais direitos. Nos outros 2... nós não consensamos, a gente não consegue chegar num resultado. Bom, resultado operacional, a gente só obtém ele no final do período por intermédio do balanço. É lá que nós vemos o resultado operacional de qualquer instituição. Bom, o primeiro ano já, então, a gente não faz nada, porque eu preciso ter o primeiro resultado operacional. Um resultado operacional de qualquer entidade, boa, 10%, 20%, se eu vou dar 20% disso, eu vou dar 4% da minha receita líquida total. É isso mesmo que nós queremos? Não, mas... eu posso fazer muito mais, mas todos vão fazer muito mais? É isso que o governo vai perguntar. É isso mesmo? Outra coisa, eu posso inchar minha folha, inchar minha empresa e zerar. Então eu continuo imune, sem fazer nada durante um bom tempo.
O problema não está em nós, gente. A gente tem que entender isso. Não está nas entidades religiosas sérias. Estão nas outras que vão entrar nesse barco. Essa legislação está uma porta aberta para qualquer um entrar. E para não fazer nada e ter uma atividade meio em cima disso, totalmente lucrativa, sem isenta de imposto de renda, isenta de tudo. É isso que está sendo proposto. O problema é que não tem um impeditivo para que essas outras não entrem. Qualquer uma pode entrar. Esse é o grande problema que eu vejo aqui. Tá? E outra, eu não colocaria resultado operacional e nem receita. Talvez uma receita efetivamente recebida seria o melhor, porque atenderia também a educação. Porque a educação tem uma receita e muitas vezes a efetivamente recebida é muito inferior. Aí compromete. Tá? Já talvez não aconteça na assistência social. Tá? Mas essa é uma porta aberta, como diz, a turma falar dos filantrópicos, né? Vai entrar um monte de filantrópicos no meio. Esse é o problema nosso. Eu não estou dizendo das entidades religiosas sérias, não. Que eu sei, eu estou numa entidade assim, eu faço muito mais do que o governo pede. Tá? Mas nós não temos uma porteira que feche para que as outras não entrem. Esse é o grande problema. Deixa eu fazer uma questão de ordem aqui. A redação foi para o GT... Desculpa. A redação que tinha ido para o GT dos advogados era receita bruta. Isso foi alterado por sugestão de alguém no grupo, que eu não lembro mais quem que foi naquele momento, para virar resultado. Né? Eu acho que, de repente, seria bom a pessoa explicar qual foi a motivação da sugestão do resultado, para a gente entender melhor na deliberação. Você, né? Que eu realmente não sei. Então, assim, por que receita bruta? Justamente quando o senhor fala da educação, não é realmente o que você recebe. Então, na hora, alguém falou que o resultado operacional seria o mais correto, mais efetivo. Mas, por outro lado, com vocês pontuando, daqui a pouquinho a receita recebida seria o mais equitativo, né? E, nesse caso, eu também pensei no seguinte, por exemplo, uma entidade na área de educação que queira também fazer alguma atividade dos direitos sociais previstos na Constituição, que também possa utilizar aquilo que ela investiu ali, como no seu balanço, como participando de toda a imunidade. Então, ela estaria, no meu entender, não seria só para aquelas novas associações que viessem com esses direitos, mas, por exemplo, todas as entidades aqui que desenvolvem saúde, educação e assistência social, poderia desenvolver cultura e também considerar isso para a filantropia. Então, talvez a redação poderia ser mais na linha das entidades que já são de saúde, educação e assistência, poder desenvolver aqueles direitos sociais e também serem considerados, seria uma hipótese. E a outra, então, deixar aberta para que outras entrassem, mas, então, ponderando essa questão. Se o resultado operacional vocês entendem que fica muito frágil, a receita é efetivamente recebida. Estou de pleno acordo que não cabe o termo resultado operacional, porque a gente não pode compactuar com outras organizações que não têm as mesmas finalidades ou defender a mesma causa que nós, né? Agora, o conceito receita bruta também não atende às entidades do segmento de socioaprendizagem, porque elas hoje têm certificação, só que muitas delas tiveram o SEBAS indeferido, porque elas recebem o valor da remuneração do aprendiz, os direitos e benefícios do aprendiz e repassam esses direitos para os jovens. A receita delas, infelizmente, a Receita Federal calcula como tudo, como o repasse dos direitos dos jovens, além daquele valor que a empresa, ou as empresas, ou o poder público repassa para manter o programa. Então, ele computa tudo. Quando ele vai calcular os 20%,
ele não aceita como gratuidade o repasse dos direitos dos jovens. Então, essas entidades nunca atingem os 20% como gratuidade, do total da receita bruta. Então, o conceito de receita bruta para esse segmento seria retroceder aquele conceito anterior e causar um indeferimento. Mas também entendo que não poderíamos cair no conceito de resultado operacional, porque basta eu saber gastar bem, que eu não teria nada para contribuir e devolver para a sociedade. Então, isso não pode, né? Porque hoje uma organização da educação que concede 90 mil em bolsas poderia conceder só 1.000 se ela gastar muito durante o ano. Ou na área da assistência, ou em qualquer outra área. Leila, ainda quer o microfone? Não sei quem esteve lá na negociação toda com o Ministério da Educação e com a assistência, com a própria Receita Federal e com a Saúde, na época da medida provisória 466, e depois, quando nós começamos a construir a 1201. Né? Foi assim massivo a presença de contador, foi massivo naquela época a presença de contadores, gestores das áreas. E a lei, embora hoje o que se discute é outra coisa, né? Eu compreendo e gosto disso, lutou para que fosse receita líquida oferida, né? Lutou. Isso foi uma conquista. Naquela época, até o Bachur, que coordenava as reuniões conosco, né? Foi uma conquista da sociedade civil, né? Que ficasse na lei a receita líquida oferida, né? Por conta das avaliações. Eu não sou contadora, não ando nessa área, né, mas eu respeito os pareceres dos profissionais das áreas com as quais eu dialogo. Eu só queria partilhar que foi unânime, foi uma luta muito grande para que a legislação desse conta disso. E cada vez que se mexeu na 1201, o grande receio é que se perdesse essa conquista, entre outras que se perderam. Né? Então, eu gostaria só de partilhar que isso é o que foi. Porque receita bruta não quiseram nem falar. Né? Agora, como isso aqui eu não entendo, vou chegar lá na minha entidade, já vou conversar com os 200 contadores que a gente tem, para eles nos dizerem, me explicarem isso. Eu quero entender. Agora, eu só sei que a luta foi para a receita líquida aferida. Bem, em primeiro lugar, vamos lá. Quando se teve o discurso com relação à receita líquida da 1201, e até antes se tinha sobre isso, era, na verdade, um mal entendido sobre o que era a receita líquida. Estavam se tentando falar sobre resultado operacional. Aquela receita que entra na sua instituição. O segundo elemento disso daí é falar o seguinte: vocês estão falando que é como se a gente não devolvesse nada para a sociedade, e isso daí me parece que existem dois grandes erros, dois enormes erros nisso aí. Você pode fazer, e pode ser uma escola limitada, você pode ser uma SA e ter o seu hospital, se você quiser. Agora, você é uma instituição sem finalidade lucrativa, tudo que entra você reinveste na sua própria atividade, uma oferta de um serviço absolutamente essencial para a história dessa sociedade, e você acha que você precisa dar alguma coisa a mais para justificar seu lugar ao sol? Como se isso daqui fosse, por acaso, uma troca. Eu receber um direito constitucional, eu preciso trocar com alguém. Eu vou dar para você, então, alguma coisa a mais? Ou seja, se o Estado tivesse fornecendo, recebendo os trilhões que recebe de impostos, fazendo a sua parte, fornecendo isso aí, a gente não teria tanta necessidade de organizações sem finalidade lucrativa. Teria que se organizar, porque é a sociedade se organizando para oferecer para si própria esse serviço. É a sociedade, somos nós nos organizando para poder ter vaga de escola. É a sociedade, somos nós nos organizando para ter vaga em hospital. Somos nós nos organizando para poder dar casaco para quem sente frio, prato de comida para quem sente fome, e você fala tem que dar 20% de gratuidade, e ainda mais sobre receita líquida, como se a gente tivesse qualquer outra receita nesse negócio. Ou seja, quando você fala de educação para mim, você fala de alguma coisa tão superior, que ela de fato, nem aqui, nem na Suécia, nem na França é tributada. Por que eu tenho que trocar alguma coisa para que no Brasil eu não seja tributado? O segundo elemento é quando você fala de resultado operacional, e quando eu boto o resultado operacional, eu boto de maneira técnica isso. Eu falo assim, sobrou dinheiro, você já vai aplicar na sua atividade, porque você é sem finalidade lucrativa. E pelo menos garanta 20% para poder ampliar para as pessoas que mais necessitam com gratuidade.
Aí você fala assim, mas eu vou querer botar mais. Bote mais! Quando você estipula uma obrigação legal, você não estipula no máximo. Você não enforca as instituições. A receita líquida, quando for mal lida, aliás, bem lida, ela vai enforcar as instituições. É porque ela é lida também por gente que não consegue entender o que significa isso. A moça ali já começou a falar a receita, ó, entrou no meu cofre a receita. Entrou no meu cofre, tem muita gente que entrou no meu cofre a receita, até convênio vira receita. E aí eu quero ver como é que você vai dar 20% do seu convênio em gratuidade. Olha, pelo que nós... Então, pelo que foi passado a nós aqui, o problema polêmico refletido lá no grupo foram esses 3 pontinhos, né? Tá? Isso, um ou mais direitos, né? No mínimo 20%, e de seu resultado operacional anual em serviços gratuitos. Então, o artigo em si está ok, né? O grupo, claro, depois pode fazer um comentário sobre o artigo em si, mas o grupo está dizendo, olha, o ponto polêmico está aqui. Né? Então, assim, como nós resolvermos a polêmica deste ponto? Pelo menos uma das hipóteses abaixo, ou A ou B. Agora, eu estou, por exemplo, na saúde, na educação e na assistência social, bem bonitinho. Mas eu também tenho projetos que estão ali no B. Na verdade, tem uma explicação que é o seguinte, que não propriamente intencional. Tá? Quando a gente discutiu isso aqui ontem no GT dos Advogados, aquela linha A ali, ela falava de atuação em saúde, educação e assistência social dentro de políticas públicas. Então, havia uma adesão nessas áreas a uma política pública, e essa política pública definiria a contrapartida. Né? Eu não tirei nada, o GT dos Advogados que tirou, eu não tenho nada com isso. Eu estou só explicando que havia uma diferenciação mais clara na redação. Não, sua dúvida é perfeita, né? Realmente fica assim, peraí, então saúde, educação e assistência não tenha nada, é isso? Por exemplo, vamos voltar. Na proposta original, que veio até inspirada do texto do NEPATES, que a gente discutiu ontem com o Dr. Sábio e com o Dr. Hugo, havia essa vinculação à política pública e era a solução que tinha sido imaginada lá atrás para poder adequar a contrapartida à especificidade de cada área. Né? Então a saúde não vai dar gratuidade, mas vai dar pelo SUS. Ok, a adesão à política pública resolvia isso. Só que foi deliberado lá no GT dos Advogados que ia pegar a redação da proposta do GT de saúde, que era mais ou menos isso daqui, tirando depois uma expressão assistência social que estava duplicada. Ponto. É isso. Eu acho que eu não deveria ter nem no A nem no B, percentual mínimo, ou deveria ter nos dois, assim, já que você não está atrelando ali a políticas públicas. Não tem razão de ser diferente. Na verdade, tem outra coisa ainda. Educação, assistência social e saúde estão incluídos no B. Exatamente o que eu queria falar. Se você tiver uma das hipóteses, você já está incluído no A, você não se preocupa com o B. O B? Olha, com licença. Vamos. Ou implementação de um ou mais direitos previstos na Constituição, e o B você colocar que competentemente ter ou não as 20%. Então, vamos seguir a sequência do microfone, né, para facilitar, por questão de ordem. Eu ia fazer 2 colocações breves, né? A primeira é que o B incorpora também o A, tá? Porque saúde, educação e assistência social estão previstos na Constituição também. Tá? Segundo caso, voltando ao assunto, Gataveni é o nosso colega, né? Mas, por exemplo, subvenções, convênios, tem forma de contabilização prevista em norma contábil correta e não é receita. Tá? Não, já tem norma contábil faz tempo. Né? Basta o contador ser presente e atualizado que ele vai saber como contabilizar tudo isso. Tá? O que eu estava colocando é que, nesse artigo B, 20% do resultado operacional, gente, nós estamos falando em colocar 1% da minha receita, 2% da minha receita direcionada para a gratuidade, o resto não. Tá? É só isso que eu estava colocando. Tá? Não é 20%.
Eu estou falando da minha receita total, da minha receita oferida, dá 1%, 2%, ou até nada. Ah, não precisa aprovar nada. É isso que eu conversei, é isso que eu estava colocando. E a contabilidade, resultado profissional, é um termo contábil. A gente não consegue decidir de outra forma, senão por termo contábil. Da mesma forma, receita efetiva, receita bruta, receita líquida, custo, são termos contábeis e só se consegue aferir esse termo pela contabilidade. Tá? Eu ia falar exatamente isso que o Heitor falou, né, de que o A está no B, porque quando eu falo ali ter finalidades ou objetivos estatutários enquadrados ou compatíveis com a implementação de um ou mais direitos previstos na Constituição da República, a gente tem que pensar que a nossa Constituição é gigantesca e traz um rol de direitos enorme. Direito à greve, direito à previdência, saúde, educação, assistência social. Então, eu acho que se a gente deliberar sobre essa questão especificamente, a gente consegue saber se a gente vai ter que discutir o inciso A ou não. Uma coisa vai levar à discussão da outra, é isso que eu estou querendo dizer. Bom, nós estamos aí na seguinte situação, né? Foi feito esse enquadramento, o A diz respeito às entidades que nós representamos, é o que quem pensou dessa maneira, né? E o B seria para outras instituições. Mas nós estamos aqui numa reflexão dizendo que o A e o B, na verdade, assim, o A cai também no B. Não é? Então, estamos chegando também, pelo menos eu sinto que o A cai no B. Então, o impasse que nós temos agora é, se deixamos só um e definimos um pouco o que nós queremos com isso. Se vamos para uma dimensão também de 1%, não sei se é isso que nós queremos, não é? Ou se tem um outro modo de pensar, se alguém tem alguma outra inspiração para a gente resolver esse impasse aí que agora se manifesta, né, que é esse aspecto, o A e o B. A outra possibilidade, não sei, foi dito aqui, que no GT de ontem se modificou para chegarmos a isso aqui. Seria ver o que tinha, né, anteriormente a isso aqui, o grupo visualizar qual era a consideração de ontem, né? Deixa eu fazer uma questão de ordem aqui, que talvez ajude para a gente dar um encaminhamento. Educação, saúde e assistência. Eu acho que os GTs não chegaram a deliberar se há um entendimento ou não de contrapartidas que entendem cabíveis, adequadas para cada uma dessas áreas, né? Que hoje, pela lei 12.101, é bolsa para a educação, SUS para a saúde e atendimento gratuito universal para assistência, né? Da forma, eu vou puxar aqui de volta ver se eu acho a redação como estava antes, como o padre mencionou. Na verdade, seria isso daqui, ó. Era a redação anterior a isso daqui. Adesão à execução da política pública para executar saúde, educação e assistência. Né? E se isso é uma saída para a gente poder, talvez, até diferenciar melhor as duas situações. Se eu sou educação, saúde e assistência, minha regra não é 20% de gratuidade, minha regra é de outra natureza. Se isso é interessante ou não, né? Para saber se a gente abandona isso de vez ou se, de repente, tem uma possibilidade aqui. Tudo bem, e foi levantado aqui que a atual também não é. Então, eu acho que a gente não pode ir por esse caminho, né? Não há consenso, Tabosa, no inciso B, não há. Então, acho que essa é uma questão superada. Existe uma questão que está colocada aí, que é o mínimo um ou mais direitos previstos na Constituição, que é a tal da previsão das outras entidades, entendeu? Então, a minha proposta seria, no inciso 2, colocar enquadramento, esquece o enquadramento em pelo menos uma das hipóteses, só colocar desenvolver atividades em uma ou mais áreas. O A vira o inciso 2. Ok? E o B some. Só que a gente fica com a obrigação de tratar o B, de alguma maneira, essas outras atividades, entendeu? Não. Enquadra, olha, vamos lá ver. Eu estou fazendo uma proposta de encaminhamento, a gente pode avançar nela.
que é, você pega pelas entidades dos seguintes requisitos. O 1 superou, o 2 eu tiraria enquadramento e colocaria simplesmente o inciso A. 2, desenvolver atividades em uma ou mais áreas de saúde, educação e assistência social. Pronto, acabou esse artigo. E mantém-se o parágrafo único. Ok? O inciso B, a gente trataria num outro artigo, numa outra situação. Por quê? Existe aqui uma convergência com relação às outras atividades, um dissenso do pessoal da saúde com relação a isso, né? Mas a gente não consegue evoluir no mínimo dos 20% e nem nessa questão que não nos diz respeito, que é uma questão contábil que a gente tem que ter receio dela. Porque a questão da contabilidade já atrapalhou muito a gente no MEC, muito, porque a base lá era 20% de receita, mais o critério tal, mais não sei o que, tal. E a gente está trazendo esse monstro de volta, não é verdade? Sem entrar na tecnicidade, resultado operacional, receita líquida, sei lá o quê, etc. Esses dois elementos aí são fruto de um monstro do passado que falava dos 20% e falava também de receita líquida, que a Leila fala que é uma coisa, o contador fala que é outra, o advogado fala que é outra, a gente não vai liquidar isso. Então, minha proposta de encaminhamento era eliminar isso, mas tratar disso, não agora. E fechar o artigo 1º só com esta... A gente entende, então, que a imunidade tributária só se aplica àquelas entidades e seria tratar em nível de exceção, dentro dessa lei complementar, essas outras que estão previstas na Constituição. Mas até caminhando no conceito que a Rosângela colocou bastante, é que a Constituição ela fala da beneficente, etc. Então, a gente até resolveria isso. Entendeu? E tratar esse assunto de uma maneira apartada. Mas tratar. Entendeu? Tratar. Vai morrer. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tratar disso. Significa dizer que vai morrer. Você não vai colocar em outro lugar. Estende-se também esse benefício. Não dá. A imunidade é tratada na Constituição Federal. Você tirou do conceito global, você abriu mão dele. Joga fora a cultura, joga fora tudo. Eu vejo que não tem problema morrer por uma questão muito simples. Você falar que direitos previstos na Constituição da República, de uma maneira como está colocada ali, é a mesma coisa que você falar qualquer direito. Por uma coisa muito simples. A Constituição é a matriz de todo o ordenamento jurídico. Então, qualquer direito que existe nesse mundo, ou melhor, no nosso país, vai estar abrangido ali. Qualquer direito, é isso que a gente quer? A gente quer trazer para o nosso setor qualquer coisa? Eu estou enxergando assim. E é por isso que eu sou absolutamente contra fazer menção aos direitos previstos na Constituição. Essa é a minha visão. Provavelmente não foi isso que a intenção de vocês ao colocar aquilo ali, mas é o que me parece que está ali, me parece que esse é o conteúdo. Heitor, você tem direitos criados por lei, ali está muito claro que são na Constituição. Toda a lei está fundamentada na Constituição. No princípio da legalidade, não, mas eu discordo de você. Não, o que criam direitos são leis, não é só a Constituição. O Código Civil inteiro, por exemplo. São 3, Heitor. Se você estiver incomodado assim, os direitos previstos na Constituição Federal, não, os direitos previstos no artigo 6º, no 215 e no 225. Exatamente. Os direitos previstos nesses 3 artigos, porque senão realmente aí vai ser imune o direito de ir e vir, o direito de ter a inviolabilidade do seu lar, e etc. Realmente, já é por natureza. Você veja, não tem nem previsão para isso. Então, a gente até jogou, ontem e hoje, afloraram esses 3 artigos da Constituição Federal, o 6, o 215 e o 225. E vou declarar aí para quem foi. Foi a primeira vez que eu li o 225 na vida, viu? Foi a primeira vez que eu vi assim com clareza. Tiago, deixa eu propor uma coisa na esteira do que você falou, então. Talvez, então, valha um trabalho de fazer uma leitura da Constituição, né, e apontar mais claramente, então, quais são esses direitos, porque além do 6, do 215, do 225, pode ter mais coisa ali. Tem, por exemplo, um artigo que fala de proteção aos índios, que tem tudo a ver com o terceiro setor.
Está lá para 216 ou 226, por exemplo. Né? Como? Também, né? Então, talvez isso possa ser uma proposta de encaminhamento, né? A gente trabalhar isso aqui. Então, tá bom, não vamos falar de um ou mais direitos, mas vamos, então, dar um apontamento mais claro de quais direitos são esses, mas com a base constitucional, para ela poder ter uma amplitude. Porque o grande risco que a gente tem aqui é a gente fechar, né, encaixotar a questão, e a realidade é muito mais rica do que a nossa imaginação. Os direitos constitucionais que compõem esses conceitos, a dizer, no artigo 6º, no artigo 205, no artigo 225, no artigo tal da Constituição Federal. Aí você faz uma lista exaustiva. Mas uma lista exaustiva, cujos conceitos têm uma fluidez suficiente para abarcar as variações que a gente pode encontrar por aí, dentro de uma noção mais ampla. Não sei se eu me fiz claro aqui. Né? Obrigado. Ela que fez. Eu gostaria de pensar um pouco agora nos encaminhamentos, né? Que aqui nós estamos com um impasse, não é? Vejam só, e foram aparecendo mais impasses nesse sentido. Primeiro seria o seguinte, né? O que foi assim previsto, né? O que foi dito aqui. Deixaria o A e tiraria o B. Foi um ponto já citado. Mas aí veio outro argumento. Se tirar o B, não tiver aqui, então acabou-se. Certo? Se ficamos com os dois pontos, A e B, e vamos procurar ajustar, teríamos que chegar mais ou menos a uma definição nesse sentido. Ficar com o A e o B e ajustar. Tá. Vou pegar essa ideia da Leila, que ela é favorável, que permaneçam o A e o B, e a gente trabalhe esses dois pontos. Quem for, é assim, né? A contrariedade aqui não é a pessoa, não. É porque deseja a melhor regra para as áreas. A gente tem que pensar, nós estamos pensando aqui, certo, na filantropia. Isso aqui sendo aprovado, a gente vai batalhar para aprovar. Mas nós estamos pensando na lei, certo? Então, quem for contrário, não é porque seja contrário a pessoas, não. É porque quer que saia o melhor trabalho daqui. Então, eu não tenho nenhuma preocupação nesse sentido. Né? Quem for contrário a essa, né, conversa da Leila, do ponto A e B, se manifeste. E aí depois a gente, como Assembleia, decidimos. Tá bom? Então... se eu for colocar o tipo de contribuição para essas atividades indicadas no inciso B, as indicadas, considerando que eu vou redigir de uma forma que a saúde, educação e assistência social não estarão englobadas, o pressuposto é esse, né? Eu gostaria de saber, então, a intenção é depois fazer uma proposta de tipo de contribuição para a saúde, educação e assistência social? Qual que é? Vão ser descritas o tipo de contribuição que essas áreas vão fazer? Há intenção de se fazer isso? De mexer no ar? Vamos mudar o vocabulário. Contribuições e impostos a gente está utilizando aqui como vocabulário tributário. Não é contribuição social. É a contrapartida, digamos. Que foi o termo que a STF utilizou. O conceito de contrapartida nisso daí é um elemento degradante do direito. Que é o elemento. Então fala que nome que é para dar. Eu uso, não tem problema. Configuração. Então tá. Configuração da sua natureza. Se você é de assistência social, como é que você paga imposto? Alguém cogita isso. Se você é de educação, como é que você paga mas eu não estou questionando o imposto. Na área da saúde, por exemplo, você tem um tipo de atividade que você faz para ter usufruto da imunidade, que é o 20% da receita. Você também pode fazer 60% de atendimento SUS.
O que eu estou querendo dizer é, a gente fez esse tipo de discussão na área da saúde. A gente tem listado o que a gente entende, o que é ou não. Eu queria saber, isso vai constar na lei complementar? Qual que é a intenção? Porque se vai colocar de 20% dos outros, a gente vai ter que colocar para todo mundo. Ou então mexer o ali, né? Entendeu o que eu quis dizer? Eu acho que entendi. Vou tentar interpretar a fala da Tereza, né? Nós aqui, no enunciado, já aparece a questão dos 20% do resultado operacional anual. Como é que fica, então, o enquadramento de percentual, se a gente quiser se preocupar com tributação, para o item A, saúde, educação e assistência social? Tem ou não? Não é isso aí? Esse é o ponto que você está colocando? Ela quer saber isso, esse é o ponto que ela quer saber. A pergunta que eu faço é, discutimos isso aqui ou isso merece um capítulo à parte? Isso já tem que estar aqui, do ponto A e B? Não, acho que tem que ser outro dispositivo. É um capítulo, porque se for um capítulo à parte, a gente primeiro trata sobre esse ponto A e B, certo? E aí, se nós aprovamos... Isso, trata nesse mesmo complemento. Tá, então deixamos a discussão para depois. É isso, dos 20%. Corta os 20%, deixa a discussão para depois. Vai ficar a única discussão. Como é que é? com mais direitos. Eu só vou tomar a liberdade e pedir a palavra mais uma vez, porque eu acho que eu Peraí. quero colocar uma redação de maneira bem objetiva, né? Caput, né? Seguintes requisitos: cumprir o 14, tira o segundo e transforma o A e B no segundo só. Junta o A e B no inciso segundo, que é o seguinte: desenvolver atividades em uma ou mais áreas de saúde, educação, assistência social ou... Daí você menciona os artigos da Constituição. O 6º, o 200 e não sei o que lá e tal. Daí você matou aquela questão de diferenciar os direitos. Daí a gente vai falar, a gente quer 20% para tudo ou a gente vai querer que cada área tenha a sua configuração específica? Se for 20%, mantém uma continuidade, 20% sobre alguma coisa, que o contador vai dizer o que é. Se a gente achar que cada área tem que ser a sua, falar na forma da configuração especificada. Ponto. E você remete ao que vem embaixo. Daí o que a saúde quis para a saúde vai entrar, o que a ciência social quer para a ciência social vai entrar, e o que a educação quer vai entrar. Existem aspectos do item B, do parágrafo 2º, que eu não concordo. Por outro lado, eu concordo que essa redação proposta, ela acaba com a ideia que veio trazer esse artigo. Porque, na verdade, o primeiro item, que é o A, ele fala de saúde, educação e assistência. Você não se enquadrou aí? Você vai se enquadrar embaixo. Tá? Então, separou. E se você junta tudo, dá a impressão que elas vão fazer saúde, educação, ou então pode aplicar os 20%. Não é essa a ideia. Estou certa, Paulo? Estou certa, Renato? Não era essa a ideia de fazer todo mundo aplicar 20%. Não era, não. E tem um detalhe adicional. Se a gente for voltar para a questão de contrapartidas setoriais, o problema da preponderância volta. O problema da preponderância volta. Se eu faço educação e assistência, se eu faço assistência e saúde, como é que eu compartilho? Tipo, olha para a estudante 101. Vejam só. Eu não posso colocar contrapartida para ninguém. Para ninguém, nem para SI. Você tem que ser, lógico, coerente. Se você não vai colocar para a saúde, para a educação e para a assistência social, e você está falando que tem outras atividades que você quer que sejam imunes, essas atividades tampouco têm que ter indicado as contrapartidas. Ou indica para todo mundo, ou não indica para ninguém. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso que eu estou perguntando. Eu estou preocupada com isso também, porque eu acho que a gente aqui estava falando de quem que era o público-alvo, e eu conheço, por exemplo, inúmeras entidades de educação sem fins lucrativos, que o público que atinge está muito longe de ser. Eu dou exemplo das escolas americanas e britânicas em São Paulo, são sem fins lucrativos, só que elas cobram mensalidade de 6, 8 mil reais. E aí, vocês acham que elas têm que ter o mesmo benefício daquelas que estão oferecendo gratuidade, oferecendo outro público? Assim, não sei, estou só colocando aqui. Eu acho que alguma coisa tem que ter. Eu acho que a gente pode até discutir o critério, o quê, mas não dá. Eu acho que não seria injusto.
Surgiu uma outra situação que nós temos que definir agora. Vejam, foi dito o quê? Que poderíamos ficar com os 2 pontos, A e B, e trabalhá-los, e ver a questão de percentual, questão tributária depois, ou fazemos o seguinte: une o A ao B, sendo que o OU seriam citações dos artigos. Hã? Mas o OU seria citação dos artigos ou continuaria-se B? Mas, deixa eu fazer uma questão de ordem. Eu acho que isso, a princípio, tirando a parte do que hoje é o B, teria que vir dos GTs de cada área. Como a saúde tem a pretensão dela muito clara nesse sentido, a educação teria que manifestar e a assistência também. E que eu me lembro, os outros eu não sei, nós vamos ter que pensar alguma coisa. Mas que eu me lembro, já houve encaminhamento de discussões anteriores no sentido, pelo menos na assistência da educação, de não fazer isso. Então, vamos ver aqui primeiro como pressuposto, né? A gente fica com o item A, depois o B seria visto a partir da Constituição, aquilo que acharmos que é interessante permanecer. Haveria um consenso nesse sentido? Quanto à questão da tributação, né, é um capítulo à parte. A contrapartida ou contribuição seria um capítulo à parte. Não, mas aí ele vai estar ali. Eu vou anotar os encaminhamentos, então, padre? Pronto. Então vamos lá, primeiro encaminhamento. E aí algo a ser definido seria se essa contribuição, né, ou contrapartida seria algo comum ou algo de cada área. A contribuição / contrapartida ser igual para todos, tá? A saúde é muito específico. Não, então, porque a gente não é gratuito necessariamente. Exatamente essa é a questão. Não tem, é isso que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. Voltando àquele ponto inicial, aquele primeiro artigo fica aprovado, com essas considerações a serem vistas. Nós não vamos poder ficar voltando o tempo todo. Talvez na redação, né, vamos voltar novamente ao ponto para ver se a redação está ok. A linha A e B, e aí, certo? Então, o primeiro artigo já fica. A pergunta que vem, que aparece do item B, e é um tema de discussão, que eu estou vendo que vai ser uma discussão que nós precisamos ter uma clareza, é essa questão da contribuição e contrapartida. Se vamos pensar nela comumente, e aqui, né, coloquem os juízos para funcionar, né, ou se vamos pensar nela particularmente. Então, é algo que nós temos que definir. Não é? Então, esse já seria um tema aqui, rapidamente, como uma tempestade de ideias. A questão da contrapartida e contribuição. O que nós aqui, enquanto grupo, pensamos como deveria ser essa contrapartida, contribuição? A saúde já está bem avançada nisso, e então só vou trazer o exemplo do que a gente fez. A gente tinha uma limitação de aproveitamento da produção ambulatorial, limitada a 10%, a gente está propondo aumentar para 20%, e a gente tinha uma limitação de 10% da produção de contrato de gestão, e propusemos também o aumento para 20%. Não trouxemos nada muito de novo, na verdade, porque você tem já uma série de sistemas operando, está funcionando assim, as entidades se acostumaram com a produção da forma que é proposta. Algumas coisas que a gente trouxe na proposta de projeto de lei da saúde foi a questão da base de cálculo da gratuidade, né, que a base de cálculo seria da receita oferida com serviços de saúde, se eu tiver mais de uma área, né, no caso. Então, só para vocês terem aí um parâmetro de comparação, não sei. Então, é que a assistência social, o céu é o limite, né, praticamente, porque vocês não podiam fazer nada, né? Vocês tinham que fazer tudo gratuito. Eu acho
até concluiu na nossa proposta, que é o seguinte: a assistência social ela continua gratuita. Aí veio a polêmica do a quem dela necessitar, que está lá na Constituição, tá bom? Só que a gente não pode ser impedido de cobrar daquele que não é público-alvo da assistência social. Resumindo, uma ILPI, um asilo. Você é proibido de cobrar daquele que é o público-alvo da... Mas você pode cobrar daquele que não é do público-alvo da assistência. E mais, que é importante, que isso também foi um consenso de todos. Eu posso ter atividades meio que também se tornam filantrópicos para essa. Isso foi consenso. Então, a assistência social, e eu percebo que a saúde já avançaram bastante, já resolveram essa questão. Entendeu? Faltaria a proposição da educação mesmo, né? Isso. A gente já tem isso, né, Leila? A Leila é a relatora, então a gente já definiu essas questões. Entendeu? Eu vejo que isso aqui é um ponto que tem que ser definido, né? Essa questão da contrapartida, certo? Se ela vai ser, eu acho que a gente precisa ter um pouco clareza, se vai ser por área ou se vai ser uma contrapartida comum. E aí eu não sei se as áreas elas poderiam dar percentuais diferentes se elas forem tiverem mais de uma área, né? A mantenedora, por exemplo, tem saúde, assistência social e educação. E aí esses percentuais forem variáveis de acordo com aquilo que ela atenda. Então, suponhamos que a gente diz assim, não, 20% para todas as... Não, eu estou dizendo que não tem como mensurar. Então, a gente tem a dificuldade porque tem a organização, a entidade que trabalha nos 3 segmentos. Tem uma que trabalha em uma, então assim, essa questão de a gente fechar um valor para as 3, para essas diferentes organizações, é impossível, a não ser que ela faça essa discussão dentro de casa, traga uma proposta naquelas que são equivalentes e discutam. Eu estou olhando agora, estou tirando o crachazinho do Funif aqui, olhando para a Marista, estou olhando a nossa realidade. A gente não consegue fechar um percentual sem olhar para o que nós fazemos. Então, isso, ok? Então, assim, a minha sugestão aqui, já, mais uma vez, não estou falando agora como Funif moderador, a minha sugestão aqui é que a gente volte para casa e faça exercício. E esse exercício vai envolver outras questões importantíssimas. A gente tem que envolver e fazer o debate seguinte. Vamos segurar, a gente vai sentar com o nosso contador, sentar com quem faz, vamos fazer a conta, ver o que funcionava, o que não funciona, onde nós queremos chegar, porque algumas áreas evoluíram. Eu vi a questão da saúde, a gente até discutiu algumas questões, vimos que na área de educação tem uma certa linha de, entre aspas, conforto para quem é da área de educação, algumas questões específicas. Olha, até aqui a gente acha que faz sentido, até que a gente sabe que a gente separa um pouco de quem faz o trabalho de verdade, quem vai utilizar isso para poder trazer um benefício apenas econômico-financeiro para a sua organização, esquecendo da sociedade. Então, tem outras questões que eu acho que vale a pena os GTs se preocuparem com isso agora com foco. Falar, olha, agora vamos discutir isso, porque foram discutidas outras tantas coisas que embasaram a gente chegar nesse ponto, que deram subsídio para a gente chegar nesse ponto de discussão. Tá? Então, aí é uma proposta marista, não é a proposta do Funif, para a gente poder fazer uma reflexão sobre isso de forma separada. Ok? Então, a opinião marista que nós escutamos. Vamos ver a questão de encaminhamentos nesse sentido, né? A ideia do Ednilson é o quê? Que isso se volte aos GTs. E lá, cada um na sua instituição, faça uma avaliação do que é melhor. E no GT se conversa sobre isto. Isso é uma coisa, né? É uma proposta. Como eu digo, se alguém já tem alguma inspiração aqui, a gente também já diz o que seria essa inspiração. Então, isso vai para os GTs. Tá certo? Combinado assim. Nós vamos, voltar para casa pensando com essas perguntinhas. Tá? Como encaminhamento. Então, nós precisamos sair daqui agora definindo... tá. Então, a ANEC está representada. Então, como a ANEC está representada, ela também faz esse estudo, porque... são as confessionais, né? São muitas confessionais católicas que estão aí
representadas na ANEC. Então, tem que, de fato, ser bem feito esse trabalho aí lá na ANEC. Então, vamos lá. Pagou. Vamos para os próximos encaminhamentos, reuniões de GTs.